Paulo, o apóstolo da fé e da coragem. Capítulo 13. Paulo em Éfeso. Mas Paulo, havendo permanecido ali muitos dias, em Corinto, por fim despediu-se dos irmãos, navegou para a Síria, levando em sua companhia Priscila e Áquila. Chegados a Éfeso, deixou-os ali. Ele, porém, entrando na sinagoga, pregava aos judeus. Atos capítulo 18, versos 18 e 19. Enquanto Apolo pregava em Corinto, Paulo cumpria sua promessa de voltar a Éfeso. Havia feito uma breve visita a Jerusalém e despender algum tempo em Antioquia, cenário de seus primeiros labores. Dali viajou através da Ásia Menor, visitando as igrejas que ele mesmo havia fundado e fortalecendo a fé dos discípulos. A cidade de Éfeso era a capital da província da Ásia e o grande centro comercial da Ásia Menor. Seu porto estava cheio de embarcações de todas as partes do mundo conhecido e suas ruas apinhadas de pessoas de todos os países. Como Corinto, Éfeso parecia um favorável campo missionário. Os judeus naquele tempo, amplamente dispersos por todos os países civilizados, estavam geralmente expectantes pelo advento do Messias. Em suas visitas a Jerusalém, nas festividades anuais, muitos tinham ido às barrancas do Rio Jordão para ouvir a pregação de João Batista. Dali eles ouviram a proclamação de Cristo como o prometido, e em seu retorno para casa tinham levado as novas a todas as partes do mundo. Desta maneira, a providência preparara o caminho para o trabalho dos apóstolos. Chegando a Éfeso, Paulo encontrou 12 crentes que, como Apolo, tinham sido discípulos de João Batista e tinham adquirido um conhecimento imperfeito da vida e missão de Cristo. Eles não tinham a capacidade de Apolo, mas com a mesma sinceridade e fé estavam procurando espalhar a luz que haviam recebido. Conforme usada no Novo Testamento, a palavra Ásia não se aplica ao continente asiático, mas a uma província romana que abrangia a parte ocidental da Ásia Menor e da qual Éfeso era a capital. Nota dos editores. Esses discípulos nada sabiam da missão do Espírito Santo que Jesus prometera ao seu povo crente para ser a vida e o poder da igreja. Quando interrogados por Paulo se haviam recebido o Espírito Santo, responderam: "Nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo." Perguntou Paulo: "Em que, pois, fostes batizados?" Eles responderam: "No batismo de João." Atos 19, versos 2 e 3. Então o apóstolo expôs perante eles as grandes verdades que são o fundamento da esperança do cristão. Falou-lhes da vida de Cristo na terra e de sua morte ignominiosa e cruel. Contou-lhes como o Senhor da vida quebrara os grilhões da tumba e ressurgira triunfante sobre a morte. Repetiu as palavras da comissão do Salvador aos discípulos: "Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo." Falou-lhes também da promessa de Cristo de enviar o Consolador, por cujo poder grandes sinais e maravilhas seriam operados, e descreveu o glorioso cumprimento desta promessa no dia de Pentecostes. Com profundo interesse, grata e surpreendente alegria, os discípulos ouviram as palavras de Paulo. Pela fé, aprenderam a verdade do sacrifício expiatório de Cristo e o reconheceram como seu Redentor. Foram então batizados em nome de Jesus, e impondo-lhes Paulo as mãos, eles receberam também o batismo do Espírito Santo, que os habilitou a falar as línguas de outras nações e a profetizar. Dessa forma, esses homens foram qualificados a trabalhar como missionários no importante campo de Éfeso e circunvizinhanças, e também a partir desse centro propagar o Evangelho de Cristo na Ásia Menor. Foi por nutrir um espírito humilde e dócil que esses irmãos alcançaram sua preciosa experiência. Seu exemplo apresenta uma lição de grande valor para os cristãos de todas as épocas. Há muitos que fazem apenas pequeno progresso na vida religiosa, porque são presunçosos demais para ocupar a posição de aprendizes.
Contentam-se em permanecer na ignorância da palavra de Deus, não desejam mudar sua fé ou suas obras e não fazem, por conseguinte, qualquer esforço para obter maior luz. Se os seguidores de Cristo fossem fervorosos na busca da divina sabedoria, seriam levados aos ricos campos da verdade, ainda inteiramente desconhecidos para eles. Aquele que se entregar tão completamente a Deus, como fez Moisés, será guiado pela mão divina tão verdadeiramente como foi o grande líder de Israel. Poderá ser humilde e aparentemente desprovido de dons. Contudo, se com um coração amante e confiante obedecer a toda a intimação da vontade de Deus, suas faculdades serão purificadas, enobrecidas, revigoradas, e as suas capacidades serão aumentadas. Ao serem por ele entesouradas as lições de divina sabedoria, um sagrado encargo ser-lhe-á confiado. Será capacitado a fazer de sua vida uma honra para Deus e uma bênção para o mundo. A revelação de suas palavras esclarece e dá entendimento aos simples. O mero conhecimento intelectual da verdade religiosa não é suficiente. Há muitos hoje que são tão ignorantes da obra do Espírito Santo no coração, como foram aqueles homens de Éfeso. Não há, entretanto, verdade mais claramente ensinada na palavra de Deus. Profetas e apóstolos têm se demorado sobre este tema. O próprio Cristo nos chama a atenção para o crescimento no reino vegetal, a fim de ilustrar a operação do seu Espírito em suster a vida religiosa. A seiva da videira, subindo da raiz, é difundida para os ramos, promovendo o crescimento e produzindo flores e frutos. Assim, o poder vitalizante do Espírito Santo, que emana de Cristo e comunicado a cada discípulo, permeia a alma, renova os motivos e afeições e mesmo os pensamentos mais secretos e produz os preciosos frutos de obras piedosas. A vida atesta a união com a videira verdadeira e viva. O autor desta vida espiritual é invisível, e o método exato pelo qual essa vida é comunicada e sustida está além da capacidade da filosofia humana explicar. É o mistério da piedade. Todavia, as operações do Espírito estão sempre em harmonia com a palavra escrita. Como sucede no mundo natural, assim também se dá no espiritual. A vida humana é preservada a cada momento pelo poder divino. No entanto, não é sustentada por um milagre direto, mas mediante o uso de bênçãos colocadas ao nosso alcance. Assim, a vida do cristão é sustentada pelo uso dos meios supridos pela providência. Ele deve comer do pão da vida e beber das águas da salvação. Deve vigiar, orar, trabalhar, dando ouvidos às instruções da palavra de Deus em todas as coisas, se quiser crescer à medida da estatura da plenitude de Cristo. Há ainda para nós outra lição na experiência daqueles judeus convertidos. Quando eles receberam o batismo das mãos de João, mantinham ainda sérios erros. Recebendo, porém, mais clara luz, aceitaram alegremente a Cristo como seu Redentor. E com este passo de progresso veio uma mudança em suas obrigações. Ao receberem uma fé mais ampla, houve uma correspondente mudança em sua vida e caráter. Como sinal desta mudança e como reconhecimento de sua fé em Cristo, foram rebatizados em nome de Jesus. Muitos sinceros seguidores de Cristo têm tido uma experiência semelhante. Uma compreensão mais clara da vontade de Deus coloca o homem em uma nova relação para com Ele. Novos deveres são revelados. Muito do que antes parecia inocente ou mesmo louvável é agora visto como pecaminoso. O apóstolo Paulo declara que, embora ele tivesse, como supunha, prestado obediência à lei de Deus, quando o mandamento foi despertado em sua consciência pelo Espírito Santo, reviveu o pecado e eu morri. Viu-se a si mesmo como um pecador, e a consciência concordou com a sentença da lei. Há muitos hoje em dia que têm inconscientemente violado um dos preceitos da lei de Deus.
Quando há iluminação do entendimento e os reclamos do quarto mandamento são avivados na consciência, eles se veem pecadores à vista de Deus. Pecado é a transgressão da lei, e quem tropeça em um só ponto se torna culpado de todos. 1 João capítulo 3, verso 4 e Tiago capítulo 2, verso 10. O honesto pesquisador da verdade não alegará a ignorância da lei como desculpa para a transgressão. A luz estava ao seu alcance. A palavra de Deus é clara, e Cristo lhe ordenara examinar as Escrituras. Ele reverencia a lei de Deus como santa, justa e boa, e se arrepende de sua transgressão. Pela fé pleiteia o sangue expiatório de Cristo e se apega à promessa de perdão. Seu batismo anterior agora não o satisfaz. Viu-se a si mesmo como um pecador, condenado pela lei de Deus. Experimentou novamente a morte para o pecado e deseja outra vez ser sepultado com Cristo pelo batismo, a fim de que possa ressurgir para andar em novidade de vida. Tal procedimento está em harmonia com o exemplo de Paulo em batizar os judeus conversos. Este incidente foi registrado pelo Espírito Santo como uma lição instrutiva para a igreja. Como era seu costume, Paulo iniciou seu trabalho em Éfeso, ensinando na sinagoga dos judeus. Ali continuou trabalhando por 3 meses, dissertando e persuadindo com respeito ao reino de Deus. A princípio encontrou recepção favorável, mas, como nos outros campos de trabalho, enfrentou logo violenta oposição dos incrédulos judeus. Como persistissem em sua rejeição, o apóstolo cessou de pregar na sinagoga. O Espírito de Cristo operara em Paulo e, por meio dele, em seus labores a favor de seus compatriotas. Suficiente evidência fora apresentada para convencer a todos os que honestamente desejassem conhecer a verdade. Muitos, porém, permitiram que os dominassem o preconceito e a incredulidade, e recusaram render-se à mais conclusiva evidência. Temendo que a fé dos crentes corresse perigo pela contínua associação com os oponentes da verdade, Paulo continuou reunindo-se com eles e instruindo-os cuidadosamente. Essas reuniões tiveram lugar na escola de Tirano, professor de algum destaque na cidade. Paulo viu que uma porta grande e oportuna se lhe abria, embora houvesse muitos adversários. Éfeso não era somente a mais magnificente, como também a mais corrupta das cidades da Ásia. A superstição e os prazeres sensuais mantinham domínio sobre sua fervilhante população. À sombra de seus templos idólatras, encontravam guarida criminosos de toda espécie e floresciam os mais degradantes vícios. A cidade era afamada pela adoração à deusa Diana e pela prática da magia. Estava ali o grande templo de Diana, que era considerado pelos antigos como uma das maravilhas do mundo. Sua vasta extensão e insuperável esplendor tornavam-no o orgulho, não apenas da cidade, mas da nação. Reis e príncipes o tinham enriquecido com suas doações. Os efésios rivalizavam uns com os outros em contribuir com o esplendor do templo, e este se tornou a tesouraria de uma grande parte da riqueza da Ásia Ocidental. O ídolo cultuado nesse suntuoso edifício era uma rude, impolida imagem que a tradição declarava ter caído do céu. Sobre ela estavam escritos caracteres místicos e símbolos que se acreditava possuírem grande poder. Dizia-se que, quando pronunciados, aqueles caracteres e símbolos operavam milagres. Quando escritos, eram entesourados como um poderoso amuleto que guardava seu possuidor de salteadores, enfermidades e mesmo da morte. Numerosos e valiosos livros eram escritos pelos efésios para explicar o significado e o uso desses símbolos. Ao entrar Paulo em contato direto com os idólatras habitantes de Éfeso, o poder divino foi de maneira notável demonstrado por meio dele. Os apóstolos nem sempre eram capazes de operar milagres à vontade. O Senhor concedia este poder especial aos seus servos à medida que o progresso de sua causa e a honra do seu nome exigiam.
Do mesmo modo que Moisés e Arão na corte de Faraó, o apóstolo tinha agora de manter a verdade contra os prodígios de mentira dos mágicos. Portanto, os milagres por ele operados eram de um caráter diferente daqueles que ele havia até então realizado. Como a orla da veste de Cristo havia comunicado poder curador àquela que buscara alívio pelo toque da fé, assim, nesta ocasião, as vestes tornaram-se o meio de cura para todos os que criam. As enfermidades fugiam das suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam. Todavia, estes milagres não encorajavam a cega superstição. Quando Jesus sentiu o toque da mulher sofredora, exclamou: "De mim saiu poder." Assim, a passagem bíblica declara que o Senhor operava milagres pelas mãos de Paulo, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido e não o nome de Paulo. As manifestações de poder sobrenatural que acompanhavam o trabalho do apóstolo tinham em vista produzir uma profunda impressão sobre a mente de um povo dado à feitiçaria e que se orgulhava de suas relações com seres invisíveis. Os milagres de Paulo eram muito mais poderosos do que aqueles que até então tinham sido testemunhados em Éfeso. Eram de tal natureza que não podiam ser imitados pela habilidade do ilusionista ou os encantamentos do feiticeiro. Assim, o Senhor exaltava seu servo, mesmo na estima dos próprios idólatras, incomparavelmente acima do mais poderoso e favorecido dos mágicos. Mas aquele a quem estão sujeitos todos os espíritos do mal, e sobre os quais dera a seus servos autoridade, estava prestes a levar ainda maior vergonha e derrota àqueles que desprezavam e profanavam seu santo nome. A feitiçaria havia sido proibida pela lei mosaica sob pena de morte, embora de tempos em tempos tivesse sido praticada secretamente por judeus apostatados. Ao tempo da visita de Paulo a Éfeso, havia na cidade certos judeus exorcistas que, vendo as maravilhas operadas por ele, afirmavam possuir igual poder. Crendo que o nome de Jesus atuava como um talismã, decidiram expulsar espíritos malignos pelo mesmo meio que o apóstolo empregara. Foi feita uma tentativa por 7 irmãos, filhos de um certo Seva, sacerdote judeu. Encontrando um homem possesso de um demônio, disseram-lhe: "Esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega." Mas o espírito maligno respondeu com escárnio: "Conheço a Jesus e sei quem é Paulo, mas vós quem sois?" E o possesso do espírito maligno saltou sobre eles, subjugando a todos, e de tal modo prevaleceu contra eles que, desnudos e feridos, fugiram daquela casa. A humilhante derrota daqueles que tinham profanado o nome de Jesus logo se tornou conhecida em toda a cidade de Éfeso por judeus e gentios. Foi dada prova insofismável da santidade desse nome e do perigo em que incorreriam os que o invocassem sem fé na missão divina de Cristo. O terror se apoderou da mente de muitos e a obra do Evangelho foi considerada por todos com respeito e reverência. Fatos que haviam sido previamente encobertos foram agora trazidos à luz. Ao aceitarem o cristianismo, alguns dos irmãos não tinham renunciado inteiramente suas superstições pagãs. Ainda continuavam, em certa medida, a praticar magia. Convencidos do seu erro pelos eventos recentemente ocorridos, vieram e fizeram plena confissão a Paulo e publicamente reconheceram suas artes secretas como enganadoras e satânicas. Também muitos feiticeiros abjuraram a prática da magia e receberam a Cristo como seu Salvador. Eles reuniram os valiosos livros contendo as misteriosas cartas efésias e os segredos de sua arte e os queimaram na presença de todo o povo. Tendo os livros sido consumidos, fizeram a conta do valor do sacrifício, que foi estimado em 50.000 denários. A influência do que havia acontecido se espalhou mais rapidamente do que Paulo então imaginava. A manifestação do poder de Cristo foi uma grandiosa vitória para o cristianismo na própria fortaleza da superstição. De Éfeso, as novas circularam vastamente e deram um forte impulso à causa de Cristo.
Estas cenas do ministério de Paulo permaneceram na memória dos homens e foram um meio de converter muitos ao Evangelho, muito tempo mesmo depois de haver o apóstolo encerrado sua carreira. Quando os conversos de Éfeso queimaram seus livros de magia, mostraram que as coisas em que antes se deleitavam abominavam agora. Foi por praticarem artes mágicas e por meio delas que haviam especialmente ofendido a Deus e posto em perigo suas almas, e foi contra as artes mágicas que eles mostraram agora tal indignação. Assim deram prova de verdadeira conversão. Esses tratados de adivinhação continham regras e formas de comunicação com os espíritos do mal. Eram os regulamentos de adoração a Satanás, regras para lhe solicitar auxílio e obter dele informações. Retendo esses livros, os recém-conversos estariam expostos à tentação. Vendendo-os, estariam colocando a tentação no caminho de outros. Haviam renunciado ao reino das trevas e, para destruir seu poder, não hesitariam ante qualquer sacrifício. Assim, a verdade triunfou sobre o preconceito dos homens, suas ocupações favoritas e seu amor ao dinheiro. Supõe-se lisonjeiramente que as superstições pagãs tenham desaparecido diante da civilização do presente século. Mas a palavra de Deus e o severo testemunho dos fatos declaram que a feitiçaria é praticada neste século tanto quanto foi pelos mágicos dos tempos antigos. O antigo sistema de magia é, na realidade, o mesmo agora conhecido como moderno espiritismo. Satanás está encontrando acesso a milhares de mentes por apresentar-se sob o disfarce de amigos falecidos. As Escrituras declaram que os mortos não sabem coisa nenhuma. Seus pensamentos, amor, ódio, pereceram. Os mortos não mantêm comunhão com os vivos. Mas, fiel à sua antiga astúcia, quando em forma de uma serpente enganou a mãe de nossa raça, Satanás emprega este engano para obter o controle da mente humana. Os oráculos pagãos têm seu correspondente nos médiuns espíritas, videntes e cartomantes de hoje. As vozes místicas que falaram em Endor e em Éfeso ainda estão por suas palavras mentirosas desviando os filhos dos homens. Os mistérios do culto pagão são substituídos pelas associações secretas e sessões espíritas. As obscuridades e maravilhas dos feiticeiros de nosso tempo. Suas manifestações são avidamente recebidas por milhares que recusam aceitar a palavra de Deus ou de seu espírito. Enquanto falam com o escárnio dos mágicos antigos, o grande enganador ri triunfante à medida que os homens se rendem às suas artes de uma forma diferente. Seus agentes ainda alegam curar enfermidades, professam empregar eletricidade, magnetismo ou os chamados remédios de simpatia. Mas, na verdade, o poder magnético de que se orgulham é diretamente atribuível à feitiçaria de Satanás. Por este meio, ele lança seu encanto sobre o corpo e a alma dos homens. Enfermos, pessoas desoladas e curiosos estão se comunicando com espíritos do mal. Todos os que nisso se aventuram encontram-se em terreno perigoso. A palavra da verdade declara como Deus os considera. Nos tempos antigos, ele pronunciou juízo contra alguém que buscou o conselho de um oráculo pagão. Porventura não há Deus em Israel, para irdes consultar Baal-Zebude, Deus de Ecrom? Por isso, assim diz o Senhor, da cama a que subiste não descerás, mas sem falta morrerás. O mundo visível e o invisível estão em íntimo contato. Se fosse erguido o véu, veríamos anjos maus empregando todas as suas artes para enganar e destruir. Onde quer que seja exercida uma influência que leve os homens a se esquecerem de Deus, ali está Satanás exercendo o seu enfeitiçante poder. Todos os que se aventuram em cenas de dissipação ou prazer irreligioso, ou buscam a companhia do sensualista, do cético ou do blasfemador por relação pessoal ou por meio de literaturas, estão se intrometendo com a feitiçaria. Antes de se darem conta, a mente é confundida e a alma poluída. A admoestação do apóstolo à igreja de Éfeso devia ser ouvida hoje pelo povo de Deus.
e não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas. Antes, porém, reprovai-as.